Olá, bom dia, terceiro ano. Como é que vocês estão hoje? Já estão de pé, acordados, com muita energia aí para espalhar? Muito bem. Então, hoje, né, sábado, aulinha de português. Vamos ficar bem atento, esperto e vamos fazer as correções. Então, hoje a gente vai corrigir a página 213. Vamos lá pegar o material, abrindo nessa página para a gente poder começar a conferir, né? Essa é uma atividade bem grande e que envolve, né, 3 assuntos bem importantes. Quem lembra quais são? Bom, onomatopeia, que a gente viu, né? O ponto de exclamação, que a gente revisou, e também o verbo, né? No tempo presente, passado, ou pretérito e futuro. Bom, então, já pegaram o materialzinho de vocês? Iniciando a partir da 4ª questão, que diz o seguinte: no conto que você leu, que palavra indica o som produzido por jojoba? Bom, o som que um bode, né, faz é o quê? Mé. Não é isso? 5ª. Vamos ler a tira a seguir para entender o uso de expressões que representam sons. Bom, então aí a gente tem, né, os quadrinhos. O primeiro, fus. Depois, SPAC. E no último quadrinho nós temos aí: ei, Meg, você sabe se todos os livros têm adesivos nas páginas? Bom, então, a partir daí, preste bem atenção nas imagens, o que é que ela nos traz, né? O que é que ela nos transmite, a ideia. Então, do outro lado, na página 214, letra A. Não, no primeiro quadrinho, como é feita a reprodução do som da mosca, né? Psss. Bem, e no segundo quadrinho, que som é reproduzido? O som SPAC. E da letra C, para que servem essas reproduções sonoras? Bom, essas reproduções, né, para quê? Para imitar os sons produzidos pelo inseto e pelo objeto. Tá certo? Então, por exemplo, se cai uma colher no chão, tem um barulho diferente, né? Se cai algo metálico, o som é completamente diferente, né? Cada um produz o seu som, tanto os objetos quanto os animais. 6ª. Ao trocar mensagens pela internet ou pelo telefone celular, muitas pessoas usam expressões kkk, né? O K, RS, HE, HUA, né? Que são sons que eles imitam, né? Então, que som é esse? Bom, é o som de uma risada, né? Bom, então no quadrinho azul tem aí explicando o que é esses sons. Ele diz o seguinte, que as palavras que imitam sons ou ruídos se chamam de onomatopeias. Geralmente a onomatopeia é o quê? Uma sílaba repetida, como zum, zum, som da abelha, toque, toque, som de uma batida na porta. E assim são vários sons, né, que são repetidos. Bom, na 7ª, observe a seguir os seres, objetos e ações que produzem som. Escreva palavras que podem representar o som que eles produzem. Veja algumas questões. Bom, então, nesse caso, nós temos aí no quadrinho, vamos ler as palavrinhas, né? Tic-tac, din-dom, atim, bu, buá,
fonfon. Bom, então, aqui no caso, nós temos o relógio, né? Qual desses sons nós podemos usar para o relógio? Vocês sabem? Bom, geralmente é o que? O tic-tac, mas podemos sugerir outros, tá? Tá certo? Vocês podem estar colocando, ouvir direitinho o relógio e tentar colocar outro som, além do tic-tac, né? Tá certo? Ah, o segundo desenho é uma campainha, né? Qual é o barulho da campainha? Normalmente é o din-dom, né? Din-dom. Mas se alguém ouvir outro, pode estar colocando outro aí, tá certo? Bom, então vamos lá, continuando, né? Na outra página, 215, botando as palavrinhas. A moça lá em cima, ela tá o quê? Espirrando. Quando ela espirra, é o quê? Atim, né? Aí depois nós temos aí como se fosse um prédio, né? Um prédio desabando. Seria o quê? Bum, né? Cabum. Ou outros que surgirem aí, né? Como se fosse com a queda a explosão do prédio. E o bebê chorando é o quê? Buá. Ou nhê, né? E o último, a buzina, né? A buzina pode ser bibi, fofão, pam pam, né? E é de sete. Se vocês conhecerem outras, pode estar colocando, tá? Fique à vontade. A oitava. Releia o trecho a seguir. Olha só o trecho. Subam na mesa depressa. Aí a letra A. Esse trecho é apresentado pelo narrador ou é a fala de uma personagem? Quem foi que falou? É uma fala de um personagem? Sim, está inclusive com o quê? Com um travessão. Então, é a fala do personagem. Então, letra A é a fala de um personagem. Quem é o personagem? A Karina. Certo? Letra B. O que demonstra isso? Bom, o uso do travessão e a fala dirigida aos meninos da classe. Letra C. O ponto de exclamação nesse trecho tem o objetivo de expressar. Primeiro quadrinho, alegria? Não. Espanto? Também não. Ordem? Sim, uma ordem. Subam na mesa depressa. Está o quê? Dando uma ordem. Entendido, então? Ou então o ponto de exclamação foi usado também, né? Durante uma ordem. Bom, então mudem para a página 216 para a gente continuar com letra D e letra E. Vamos lá? Todo mundo já mudou? Que bom. Então, nós temos aí um quadrinho azul que diz: o ponto de exclamação pode ser usado para demonstrar entusiasmo, alegria, surpresa, susto, autoridade. Certo? Ok? Bom, agora vamos lá, letra D. Que palavra da fala de Karina reforça a ideia expressa pelo ponto de exclamação? Subam, né? Então, a palavra subam. Essa palavra é um substantivo, um adjetivo ou é um verbo? Bom, se é uma ação, né? Subir, ação de subir, então é um verbo, tá certo? E esse verbo, ele está o quê? No imperativo. E o imperativo, ele exprime o quê? Ele indica uma ordem, um comando, né? Que são comuns em textos instrucionais, mas aparece também em outros gêneros, né? Tá certo? Bom, nona questão. Nos trechos a seguir, destacamos alguns dos verbos que aparecem no conto. Olha só. Jojoba entrou na sala e foi direto para
cima dos meninos, porque pouco não levaram chifradas. Então, aí nós temos destacado: entrou, foi, levaram. O segundo: quando o bode chegou e parou na porta, ela interrompeu a leitura e exclamou: um bode. Bom, então aí nós temos chegou, parou, interrompeu e exclamou. O que ele pede então? Letra A. Os verbos destacados nesses trechos indicam ação, não é isso? Está praticando ação. Então, se está praticando ação, eles estão o quê? Que aconteceram no passado, uma coisa que já passou, ou que acontece sempre, ou que ainda vai acontecer. Bom, quando ele diz entrou, foi, levaram, chegou, parou, interrompeu, então o que? Está no tempo passado. Então é o primeiro quadrinho, tá certo? Bom, aí no caso nós temos, né, entendido que verbo, né? No caso, quando ele indica uma ação que acontece sempre, é algo que se repete no dia a dia. Então, nós dizemos que está no tempo presente. Mas esse daqui, como eu disse que é uma ação que já passou, então é passado ou pretérito. Como, por exemplo, se fosse uma ação diária, como eu tomo banho. Nesse caso, né, é o quê? É uma ação diária, então é presente. Tá? Bom, então, aí nesse quadrinho azul abaixo diz o seguinte: quando um verbo indica algo que já aconteceu, dizemos que está no pretérito, tá? Quando indica algo que acontece com frequência, dizemos que está no presente. Como eu falei, né? Ó, eu tomo banho, é presente. Quando indica algo que ainda vai acontecer, dizemos que está no futuro. Tá certo? Entendido até aí? Então, essa mesma frase, eu quero dizer no pretérito. Eu tomei banho. Pronto, já acabou. É passado, é pretérito, né? Bom, então, letra B. Nesse outro trecho do conto, o verbo está no pretérito. Olha só. A princípio, os alunos não entenderam. Então, aí, ele pede para fazer o quê? Reescreva o texto do conto como se apenas um aluno não tivesse entendido. Então, como é que fica a frase? A princípio, o aluno não entendeu. Bom, mais adiante. Ao reescrever o trecho como se fosse apenas um aluno, que mudanças você precisou fazer na forma verbal? Bom, então, passou a ser entendeu, né? O verbo mudou. Não é mais entenderam, ficou entendeu. No singular. E não mais no plural, como antes. Ok? Tudo bem até aí? Bom, essa é uma questão um pouco mais complexa, né? Onde tem os verbos, tem as suas variações. Tanto de tempo, como a gente diz, tempo é o quê? Presente, passado ou pretérito, futuro. Quando eu falo a palavra pretérito, pretérito é a mesma coisa de passado, tá certo? Bom, então vamos continuar aí com essa correção. Diz o seguinte, tem uma frase mais abaixo, é o seguinte: você já sabe que o verbo é a classe de palavras que indicam ação, né? Correr, pular, dançar, falar, mas não apenas isso. Veja exemplos abaixo. Jacira está feliz com o dia ensolarado. Está. A sala de aula de Karina estava vazia. Estava. A menina está com fome. Está. Bom, a gente pode observar que esse verbo, né, o verbo estar, ele aparece aí com sentidos, né, indicando outras coisas. Jacira está feliz. Nesse caso, ele indica o quê?
né? O modo, a maneira como ela está feliz. Não é isso? Já no outro, quando ele diz a sala de Karina estava vazia, bom, tá indicando o quê? O que será isso que isso indica? Bom, nesse caso está indicando o estado, não é isso? Como se encontrava a sala naquele momento. A menina está com fome. Bom, nesse caso ela está o quê? Com uma sensação, né? Está indicando uma sensação que ela está sentindo. Bom, então aí no quadro azul explica. Na primeira frase, a palavra estar não indica uma ação, mas um estado, né? Um estado de quê? De felicidade. Isso demonstra como Jacira se apresenta, né? Que é o quê? Feliz. Na segunda frase, a palavra estava indica o estado como a sala de aula se encontrava vazia. Na terceira frase, a palavra está indica também uma sensação que a menina tem, que é o quê? Fome. Nesses casos, nenhuma ação está sendo praticada. O verbo estar, né? Em suas formas está e estava, nas frases acima, indica um estado. Então, o que nós podemos concluir em relação a isso? Que é os verbos, até agora a gente entendeu que ele indica o quê? Ação e um estado, não é? Por enquanto. Mas vamos entender mais um pouco o uso dos verbos e o que eles podem estar indicando além disso, que a gente já viu na aula passada. Quem lembra? Quem lembra o que os verbos podem indicar? Ação, estado, fenômeno da natureza, né? O que mais? Vamos lembrar, tá? Bom, mudem aí para a página 218. Aí nós temos uma imagem, né? Diz o seguinte: a imagem do infográfico a seguir mostra uma previsão do tempo para a cidade de São Joaquim, no estado de Santa Catarina, na região sul do Brasil. Observe os ícones desenhos na parte inferior da imagem. Então, aí nós temos, né, São Joaquim, tá lá, e aí a gente tem aqui cada siglazinha, né? Chuva, 0%, umidade, 50%, vento, 16 km por hora, temperatura, chuva, vento, né? Bom, então, observar tudo direitinho, a fonte, o que será, né? Então, fique aí na observação, tudo bem até aí? Tranquilo? Bom, letra A, são apenas uma conversa, né? O que os desenhos da parte inferior da página indicam? Bom, indicam dias de chuva, de sol, de trovoadas. Bem, o que significa as palavras que aparecem acima dos desenhos? Bom, significa os dias, né? A abreviatura, né? De quinta, sexta, sábado, domingo. Então, são os dias. C. O que indicam os números abaixo dos desenhos? Bom, indicam a temperatura prevista para cada dia. Como aí nós temos, né? Na quinta-feira vai ser 21 graus, lá na sexta vai ser 20. D. De acordo com a imagem do infográfico, o que acontecerá na sexta-feira e no sábado? Bom, na sexta está dizendo que vai chover. No sábado vai chover com trovões e relâmpagos. Bom, isso mostra. Aí, voltando aqui na letra C, né? Quando a gente está falando de temperatura, vocês observaram que quando a gente escreve a temperatura, a gente usa uma bolinha em cima, né? Um zerinho. Essa bolinha em cima do número, ela indica o sinal de grau, tá certo? Grau é o símbolo da palavra grau, tá bom? Bom, aí nós temos um quadro, né? No quadro é o seguinte:
Chover, trovejar, relampejar são fenômenos da natureza. Então, a gente tinha visto o quê? Que o verbo poderia ser. Verbo poderia indicar uma ação, um estado, e agora ele pode indicar também um fenômeno da natureza. Isto é, são produzidos pela natureza e não pelo homem. Bom, os verbos são as palavras que dão a ideia de ação, que indicam fenômenos da natureza ou estado. Ok, crianças? Bom, letra E. Você conhece outros verbos que indiquem fenômenos da natureza? Quais? Bom, quem conhece, coloca assim, depois escreve esses verbos, tá? Então, temos aí ventar, nevar, garoar. E por último, chuviscar, né? Quem lembrar de mais alguns que sejam da natureza, fenômenos naturais, vocês podem estar acrescentando mais alguns, tá bom? Certo? Bom, então, finalizamos a nossa aulinha de hoje, tá certo, Saulo? Fazendo essa correção. E eu peço que vocês apenas, né, façam esse desafio aqui da página 219, que vocês peguem, pesquisem algumas onomatopeias, certo? Podem fazer colagem no caderno, tá? Colhem algumas onomatopeias no caderninho de vocês, tá certo? Então, tchau, tchau!